a ti eu cantarei louvor. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede, irmãos, de estarmos entrando na presença de Deus para juntos, mais uma vez, compartilharmos de um momento em torno da palavra de Deus. Coisa boa é saber, irmãos, que os irmãos estão aí do outro lado nos ouvindo e que a presença de Deus se faz notória em nosso meio. A Bíblia assegura, garante a nós que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está no meio deles. O Senhor se faz presente no nosso meio, o Senhor se faz presente nas nossas vidas, o Senhor está a todo momento acerca de cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero aqui parabenizar a nossa irmã Lauanda, nossa irmã Elisângela, aos nossos irmãos que cumpriram mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Tadinha da Lauanda, fiquei olhando, fizeram um bolo da aniversariante. O bolo é para aniversariante, não é para fazer aniversariante virar bolo não, minhas irmãs. Mas Deus abençoe, graças a Deus, tudo isso. Meus irmãos, nós estamos aí a cada dia cercado de tantas más notícias, de tantas coisas ruins acontecendo ao entorno da nossa vida, mas aprove a Deus separar este horário do nosso dia para nós nos regozijarmos em torno da palavra de Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração mais uma vez. Nós estamos, irmãos, aqui iniciando as parábolas do Antigo Testamento. Nós estamos aprendendo sobre parábolas e as verdades bíblicas que elas nos ensinam. E vamos então falar, irmãos, de pelo menos 10 parábolas do Antigo Testamento. E esta de hoje é a segunda parábola de uma série de 10, onde a primeira parábola foi as parábolas que nos ensinou Balaão, o profeta pagão, o profeta negociante, o profeta vendido, o profeta das barganhas de Deus. Mas nós vamos então hoje falar, irmãos, da segunda parábola do Antigo Testamento, que está, irmãos, no livro de Juízes. Juízes, no seu capítulo de número 9. Juízes, no capítulo de número 9, do versículo 7 ao versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: você que tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, ou no seu celular, ou aí, se você não tem a Bíblia, preste bastante atenção na leitura, mas esteja atento à leitura para que haja melhor compreensão das nossas palavras. Amém, meus amados, queridos irmãos? E nós vamos dar, então, sequência a esse estudo, assim como Deus nos permitir. Estaremos trazendo as 10 parábolas do Antigo Testamento. Hoje a parábola de número 2, ou a segunda parábola de 10, e está no livro de Juízes, capítulo de número 9, o versículo de número 7 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz a parábola de Jotão. Quando foi avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a sua voz e clamou: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira, porém, lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: venha reinar sobre nós. E a figueira, contudo,
lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem e reina sobre nós. A videira, porém, lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo das minhas sombras. Mas se não, sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, queridos irmãos, uma palavra aqui bastante interessante, principalmente para o momento que nós estamos atravessando e, por que não dizer, pela proximidade das eleições que estão surgindo aí. Nós observamos, amados e queridos irmãos, que há poucos dias atrás estivemos trazendo aos irmãos aqui o ensino sobre Gideão e os 300, a sua vitória sobre os midianitas, e depois, irmãos, da vitória de Gideão sobre os midianitas, o Gideão ele pega e resgata de cada líder dos midianitas um pendente de ouro e faz uma estola sacerdotal, e dessa estola sacerdotal ele coloca no meio da praça de Israel. E esta foi a ruína dele. Porque embora, quando aquele povo, uma vez liberto dos midianitas, dissera a Gideão: reina sobre nós, vem dominar sobre as nossas famílias, Gideão deixou bem claro que o projeto de Deus não era ter rei em Israel. E ele disse assim: não dominarei sobre vós, nem tampouco nenhum dos meus filhos se assentará como rei em Israel. Esta já era, irmãos, uma declaração do grande lutador, do herói de Israel chamado Gideão. A Bíblia diz que, por ocasião de Gideão ter derrubado os postes ídolos de Baal, a nação ficou livre da adoração a Baal por 40 anos. Porém, irmãos, o próprio Gideão, agora conhecido como Jerubaal, aquele que contendeu com Baal, ele, ao expulsar os midianitas e tomar de volta o governo a Israel, e expulsar das terras aqueles que estavam oprimindo e roubando os bens de Israel, a Bíblia diz que ele faz uma estola sacerdotal toda feita de ouro, pelos pendentes e pingentes daqueles que ele subjugou na guerra. E ali, irmãos, aquilo foi o começo da sua ruína, porque o povo de Israel passou a adorar esta estola sacerdotal. E assim que Gideão veio a falecer, Gideão deixou, irmãos, o hábito da idolatria. E o povo agora se corrompe novamente e faz para eles, dependentes de ouros, de brincos dos ismaelitas, eles fazem novamente uma imagem a Baal-Querite e passa a adorá-lo. A ruína estava lançada. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que Jerubaal, Gideão, ele teve, irmãos, na história da sua vida, 70 filhos homens. Destes filhos que ele gerou, 70 filhos homens, nenhum estava, irmãos, determinado que se assentasse como rei em Israel. Porém, Gideão, além destes 70 filhos, ainda tinha um filho com uma das suas servas lá em Siquém. E este filho que ele teve fora dos casamentos legais que ele teve, pois ele teve muitas mulheres, ele teve um filho em Siquém, filho de uma serva, e o seu nome era Amaleque. Este Amaleque se levanta e vem a Israel, fazendo uma proposta a Israel, dizendo o seguinte: não sou eu também irmão entre vós? Não sou eu também sangue do sangue de vocês? Outrora este homem Amaleque fosse filho de Gideão com uma serva, isto é, ele era um filho bastardo, ele era um filho fora do casamento legal. A Bíblia diz que ele se apresenta sendo filho e ele coloca-se
à disposição para reinar sobre Israel. E é interessante que ele declara o seguinte: não sou eu sendo também filho de Jerubaal, melhor do que 70 homens, ele estava se colocando acima dos 70 irmãos legítimos que ele tinha com Gideão. Ele agora se oferece como sendo mais importante e estando acima dos 70 irmãos dele, ele se põe para reinar em Israel, mas sendo o filho bastardo. A Bíblia diz então que o povo aceita ele como rei de Israel. Porém, não era hora de ter rei em Israel. Observe, irmãos, que ele está se ofertando como rei. E Israel, quando aceita este reinado, ele diz o seguinte: me deem 70 pesos de prata, 70 moedas de prata. E ele vai e contrata homens desocupados, vagabundos, mercenários, desce contra a casa de Gideão e mata os seus 70 filhos originais, os seus 70 filhos legítimos. Ele extermina toda a casa de Israel. Porém, a Bíblia diz que o caçula dos filhos de Gideão, ele se esconde e ele escapa com vida. O seu nome é Jotão. Jotão é aquele que escreve este texto que acabamos de ler. Ele sobe no cume do monte Gerazim. Gerazim é o monte, irmãos, situado dentro da chamada Samaria. É um monte da adoração dos samaritanos. É onde existe o templo da adoração dos samaritanos. Os irmãos se recordam quando Jesus se senta com aquela mulher no poço de Jacó, e ela diz assim: os nossos pais dizem que o certo é adorar a Deus no monte Gerazim, mas vocês dizem que adorar a Deus é em Israel, deve ser lá em Jerusalém. E aí Jesus diz assim: nem no monte e nem em Jerusalém, porque a hora virá e já é chegada, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele se coloca no cume deste monte e ele grita aos 4 ventos de Israel, dizendo uma parábola. A parábola que ele lança é a seguinte: ele vai falar de o rei espinheiro entre as árvores. Ele coloca-se ali, irmãos, e anuncia a Israel: ó oliveira, vem reinar sobre nós, reina sobre as nossas vidas. A oliveira, por sua vez, vai responder dizendo o seguinte: eu jamais reinaria sobre vocês. Por que é que eu deixaria a minha gordura, o meu azeite, que é aprazível, que traz prazer aos homens e também a Deus, para estar governando sobre vocês? Aí então ele diz que estes homens vão até uma nova árvore e dizem a esta árvore chamada figueira: reina sobre nós, figueira. E a figueira responde: deixaria eu de dar a doçura dos meus bons frutos para dominar sobre vocês, cedros da terra? E aí eles dizem assim: então vamos agora procurar a videira. E vão até a videira e dizem à videira: reina sobre nós, videira. E a videira responde: e deixaria eu o vinho que tanto produz alegria a Deus e aos homens para reinar sobre vocês? De forma nenhuma. E então eles se viram e vão ao espinheiro. E ao espinheiro eles dizem: reina sobre nós, ó espinheiro. E o espinheiro então responde a eles: se vocês me ungirem rei, procurem abrigo debaixo da minha sombra. E se vocês se voltarem contra mim, eu, espinheiro, lançarei fogo sobre vocês. E eles disseram: assim seja, e aceitaram este reinado. Quando Jotão está, irmãos, falando este texto que é chamado Apólogo de Jotão, ele está denunciando o erro de Israel. Ele está falando, irmãos, sobre uma questão
muito séria. Ele está falando de valores humanos que estão sendo rejeitados ou colocados à parte, ou muitas vezes omitidos por aqueles que haveriam de resolver a situação de Israel. A Bíblia vai dizer, amados queridos irmãos, que Jotão então denuncia que eles chamam a oliveira. Quem é a oliveira? A oliveira é aquele que produz azeite, é aquele que tem uma unção, é aquele que tem um direcionamento, é aquele que tem capacitação para governar e para governar com justiça e fazer diferença entre o seu povo. Porque a oliveira aqui representa um escolhido de Deus para governar. Me perdoe, irmãos. Agora eles vão então para uma figueira. A figueira quem é? Ela mesma diz. Ela dá doçura. Do figo se fazia, irmãos, doces. Do figo tinha-se como alimento. Muitas vezes no deserto, quem está faminto se alimenta dos figos. Come da doçura dos figos. Se satisfaz dos frutos da figueira. Isto fala de prosperidade. Isto fala de alimento. E por que não dizer que isto também fala de remédio? Porque da pasta da figueira se fazia, irmãos, um emplasto para se passar em feridas e hematomas do corpo. Isto trazia cura. Pessoas que têm, irmãos, a habilidade de curar, de sarar, de governar, irmãos, trazendo alimento sólido para o povo. Mas ele diz assim: eu deixar os meus bons frutos para estar dominando sobre vocês? Não, não quero. Então eles correm e vão à videira. A videira o que é? A videira é a parreira, é aquela que produz a uva. O cacho representa a comunhão. O vinho, o suco extraído desta uva, representa a alegria derramada nos corações. Alegria que alegra o coração de Deus e que esta alegria alegra os homens. Fortalece-nos. A Bíblia fala que da videira sai a alegria. E aí ele diz assim: por que deixaria eu de produzir alegria para reinar sobre vocês? E então aqueles homens não satisfeitos e querendo um rei para si, eles abrem mão destes valores, destes ensinos, destes conceitos, e eles buscam satisfazer o desejo do próprio coração a qualquer custo, aceitando se rebaixarem a ter como um rei um espinheiro. Observe, irmãos, que eles olham para o espinheiro e diz: reina sobre nós, espinheiro. É eles quem pede esse reinado. É eles quem desejam estar sendo reinado, governado, dominado pelo espinheiro. O espinheiro, então, vira para eles e diz assim: se vocês me querem como rei, me unjam como rei. Deitem sobre mim o azeite, me consagre como rei. E depois venha se refugiar debaixo da minha sombra. E se vocês se levantarem contra mim, eu lançarei fogo sobre vocês, ó cedros do Líbano. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de falar do espinheiro. O cedro do Líbano é uma árvore nobre. O cedro do Líbano, ele foi muito procurado por muitos reis da antiguidade, como, por exemplo, o próprio rei Salomão construiu seus palácios com a madeira do cedro do Líbano. Quando nós estudamos a construção do segundo templo de Jerusalém, o templo feito por Zorobabel, todas as madeiras utilizadas naquele templo foram madeiras de cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma madeira, irmãos, forte, resistente ao tempo como nenhuma outra. Ela produz essa árvore, ela cresce geralmente a 1.300 metros do chão. Ela dá somente nas montanhas do Líbano. Este cedro do Líbano tem um caule grosso e tem um aroma agradável demais. Quem passa por perto dos cedros do Líbano sabe que está entre eles pelo aroma que ele exala. Sendo assim, meus amados queridos irmãos,
nós estamos falando do cedro do Líbano como sendo o próprio Israel. Israel, que é uma árvore privilegiada aos olhos de Deus, uma árvore que habita ou que cresce nas regiões montanhosas, nas alturas, uma árvore que exala um aroma agradável. Isto fala da igreja, muitas vezes. Quem é que carrega o bom cheiro de Cristo? Quem é que se assenta às regiões celestiais em Cristo Jesus? Não é a igreja? Não somos nós, irmãos, que estamos cercados de uma promessa de vida eterna? Essa durabilidade desta árvore representa a igreja em todos os nossos aspectos. Agora observe que a igreja em si, assim como Israel, todo tempo está buscando alguém que governe sobre si. Quando o plano de Deus para Israel é que não houvesse reis sobre Israel. No tempo certo, Deus haveria, irmãos, de mostrar o rei que seria o governante de Israel, segundo a vontade de Deus. Mas este povo estava antecipando a vontade de Deus para as suas próprias vidas. E eles vão abrindo mão de todos os valores e conceitos, porque simplesmente eles querem um rei para governar sobre eles. E estes que tinham tais condições e carregavam em si estas qualidades, abriram mão de governar Israel. Por causa disso, eles se submetem a pedir o governo de um espinheiro. Agora, o espinheiro, irmãos, quem representa? O espinheiro representa o próprio diabo. Representa os políticos da atualidade. Aqueles que prometem sombra e não podem dar. Qual é a sombra, irmãos, que um espinheiro dá? Observe que o espinheiro é uma árvore ou é um arbusto rasteiro. Ele tem as suas ramas como cipós que vão se estendendo pelo chão. Não existe sombra no espinheiro. O espinheiro, irmãos, é rasteiro, é duro, é seco, não tem frutos, e a árvore que ele envolver, ele seca esta árvore, ele mata os seus frutos, ele sufoca os brotos que estão nascendo. E ele traz, irmãos, feridas, porque ele só carrega em si espinhos que ferem, que machucam, que cortam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo este contexto que foi denunciado por Jotão. A parábola de Jotão mostra bem, irmãos, o que é buscar alguém que governe sobre nós, abrindo mão das qualidades e dos conceitos e valores que nós carregamos pela palavra de Deus. Observe bem, amados, que quando nós falamos da oliveira, nós estamos falando de azeite, nós estamos falando de unção, nós estamos falando de capacitação, de escolha de Deus. O azeite que é luz, que ilumina, que clareia, que aponta a direção. A oliveira aqui representa pessoas que Deus se agrada e escolhe a dedo para que estejam sobre este governo. Nós estamos falando da figueira. A figueira fala de frutos, fala de doçura, fala de alimento, fala de provisão, fala de todo tempo fartura e também remédio para curar as feridas. Porém, a figueira rejeitou. Fala aqui da videira. A videira fala do vinho, que também é tido como cura espiritual. Você se lembra que Paulo olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, não beba mais água só, mas acrescenta um pouco de vinho. Isto era, uma medida de água e uma medida de vinho, ou 2 medidas de água e 1 de vinho, para que isso limpasse o estômago de Timóteo e trouxesse para ele cura. O vinho fala de propriedades curativas, de tratamento. Pessoas que têm de Deus este dom, esta chamada, esta habilidade de tratar e de curar feridas, seja no corpo ou seja na alma. Mas esta videira também não quis ocupar o lugar de domínio. Você muitas vezes que faz parte de uma igreja
E você diz assim: eu não sei porque fulano de tal está à frente do departamento tal. Eu não sei por que a irmã de Tinha está à frente do conjunto das irmãs. Eu não sei por que a fulana, a cicrano ou beltrano está à frente da escola bíblica dominical. Porque ele é um espinheiro, ele é rude, ele é grosseiro, ele machuca, ele não trata com educação. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes aqueles que são capacitados não querem ocupar a posição. Eles estão preocupados com os seus próprios frutos. Eles estão preocupados com aquilo que eles são capazes de gerar para conforto deles mesmos. Nós estamos, irmãos, muitas vezes sofrendo em nossas congregações porque aqueles que Deus escolheu, capacitou, ungiu, levantou e entregou a eles dons espirituais para que governasse sobre a igreja, os tais não querem. E mesmo estes tais não querendo, muitas vezes aqueles que rejeitam a posição aceitam que sejam governados por verdadeiros espinheiros. Por que não dizer, meus amados, queridos irmãos, as eleições estão chegando, que você não se esqueça dos espinheiros que nós passamos em todos esses tempos. Nós vivemos dias terríveis, aonde atacaram a igreja, atacaram a família, atacaram os bons costumes. Os espinheiros estavam nos obrigando a buscar a sua sombra. Quem é que vai buscar sombra debaixo de espinheiro? Isto fala, irmãos, de mentira. O espinheiro não tem sombra para dar. Muitas vezes se falou de tantas bolsas, entregaram tantas coisas para as famílias e não resolveu a situação de ninguém. Ninguém saiu da miséria, ninguém resolveu o problema e continuam na mesma situação nos dias de hoje. Espinheiros que oferecem o que não pode dar. Vem para debaixo da minha sombra. E se você se colocar contra o espinheiro, ele diz assim: lançarei fogo sobre você. Porque o espinheiro no deserto, irmãos, é um arbusto seco que entra em autocombustão. Ele pega fogo sozinho. E quando ele pega fogo, infelizmente, ele queima quem está em derredor. Árvores boas que estão nas proximidades do espinheiro, que nada mais é do que um parasita que se apega ao caule das árvores e vai se alimentando daquilo e expandindo as suas ramas pelo chão e levando, irmãos, espinhos por onde passa, sufocando as plantações que estão à sua volta. Quando ele pega fogo, ele também inflama tudo que está em seu derredor. Amados, queridos irmãos, quando nós olhamos para a situação de Israel, Jotão está denunciando exatamente isso. Ele está dizendo: o meu pai Gideão livrou vocês das mãos dos midianitas, correndo o risco da própria vida, libertou vocês de todo o mal. Colocou os nossos irmãos, porque eram 70 irmãos de Jotão, colocou os nossos irmãos todos para ajudarem a prosperar Israel. E disse a cada um deles que não reinasse sobre vocês. Agora vem Amaleque e se oferece para governar como um espinheiro, e vocês recebem ele. Gideão, que era uma oliveira, não quis se sentar na cadeira de rei de Israel. Nenhum dos filhos, embora tivesse alguns deles com grandes qualidades, certamente eram oliveiras, certamente eram figueiras, frutos bons eles davam, eles também não quiseram, porque seguiram a orientação do seu pai. Mas vem um filho bastardo, que está lá na cidade de Siquém, se oferece para governar, e se oferece para governar contratando vagabundos desocupados, mercenários, para destruir a casa de Gideão, que foi o libertador de Israel, prometendo para vocês sombra, quando na verdade o que ele quer é tocar fogo em vocês. Amados, queridos irmãos, que nós em Cristo Jesus venhamos abrir os nossos olhos espirituais para a condição, irmãos, que estamos atravessando neste momento. Nós estamos vivendo um momento de crise moral, uma crise espiritual, crise na saúde, e tudo isso muitas vezes tem o cunho político
que é um verdadeiro espinheiro na vida daqueles que querem servir a Deus. Quanta política estão se fazendo em torno de pessoas, irmãos, que querem viver. Não estão implorando por outra coisa senão por respirar. Compram-se fora do país respiradores. Desculpe, irmãos, eu não quero falar de política, eu quero falar da palavra de Deus, mas eu quero que você entenda a parábola, porque a parábola é exatamente falar sobre estas coisas. Compram-se fora do país a preços altíssimos, respiradores que não chegam no país, e quando chegam, não chegam a metade do que foi comprado, e quando vão utilizar, os respiradores não funcionam. Por outro lado, irmãos, nós vamos ver o desdobramento da política nojenta e suja que está sendo feita agora, porque nós vamos ver quantas empresas que venderam ilicitamente estes respiradores, sem nenhuma forma de licitação, sem nenhuma concorrência, venderam também o que não podiam entregar, verdadeiros espinheiros, ofereceram sombra quando só tinha irmãos machucados para fazer neste povo. Amados queridos irmãos, que nós olhemos para tudo o que está acontecendo neste país e não sejamos omissos quanto à responsabilidade que cabe a nós. Quando nós votamos, quando nós escolhemos os nossos governantes, nós não podemos, à medida de que queremos alguém para governar, que seja qualquer um. Quantas pessoas votaram naquele que aí está porque não tinham outra opção? Quantas pessoas tomaram este caminho? Eu me lembro do Palhaço, quando saiu para senador e foi o senador mais votado da história. É um palhaço. Quais foram as leis que ele nos deu? Que benefício nos trouxe? O palhaço, por ser palhaço, trouxe leis que beneficiavam o circo. Quem é que vive de circo? Quem é que vive de lona? Só quem trabalha no circo. Perceba, meus amados e queridos irmãos, que muitas pessoas votaram no Palhaço. Por quê? Porque estavam cansados dos candidatos que aí já existiam. Quando os homens bons, aí eu quero ler aqui algumas frases que eu, pensando no meio da tarde, fiz para você. Observe bem, quando os bons se calam, os maus prevalecem. Quando os justos se omitem, os injustos reinam sobre nós. Quando os honestos se omitem, os desonestos nos oprimem. A parábola fala exatamente sobre isso. Quando nós, irmãos, quanto igreja, vamos deixar a política de lado um pouquinho, quando eu e você, como igreja do Senhor, tenho de Deus algumas qualidades. O Senhor tem capacitado, tem abençoado, tem nos orientado, tem nos ensinado. Por que não dizer que tem nos dado dons espirituais para governar a igreja, para estar administrando um departamento da igreja? Todos nós recebemos de Deus alguma coisa, mas na posição que temos e dos privilégios que gozamos, muitas vezes nós dizemos assim: eu vou deixar o meu conforto para estar aí dominando sobre um grupo de 10 pessoas? Eu vou deixar de dormir até as 10 da manhã para estar na escola bíblica dominical ensinando uma classe com 15, 20, 30 pessoas? Eu não quero isso para mim. Tem gente que tem de Deus a Bíblia na cabeça, mas você chama ele para dar uma saudação, ele diz assim: não, eu não, jamais eu vou me expor aí em cima para saber o que os outros estão julgando sobre mim. São pessoas que têm recebido de Deus bênçãos, dons espirituais, revelações dos céus, mas no momento de utilizar estes dons, eles têm estes dons como que para benefício das suas próprias vidas. É a resposta da oliveira, dizendo: para que eu vou deixar de dar a minha gordura, sendo que Deus tem prazer nisso e os irmãos também? Para que eu, como figueira, vou deixar a minha doçura e os meus bons frutos para servir quem quer que seja? Para que eu, sendo videira, vou deixar de produzir o meu vinho que tanto alegra os homens e a Deus? São pessoas ensimesmadas
que tomaram para si que o melhor a fazer é ficar na sua. Eu não tenho nada com isso. Que outro governe, que outro tome a frente, que outro venha e faça. O que eu quero é gozar os frutos. Verdadeiros egoístas, que não querem serem participantes dos sofrimentos da igreja, do povo ou de quem quer que seja. Aí então os aproveitadores, se aproveitando de que estes não querem, vêm e se apresentam como solução para o problema. Vem, descansa debaixo da minha sombra. Irmãos, espinheiro não tem sombra. Espinheiro só machuca. Espinheiro é seco. Espinheiro pega fogo do nada. E pegando fogo, inflama tudo o que está ao seu redor. Observe, amados e queridos irmãos, o que diz a palavra de Deus. Lá no evangelho que escreveu Marcos, no seu capítulo de número 4, do evangelho que escreve Marcos, o versículo de número... Vamos ler aqui, irmãos, o versículo de número 18 e 19. Andando Jesus junto ao mar da Galileia. Desculpa, irmãos, estou lendo aqui o capítulo errado. É Marcos, capítulo 4, e versículo de número 7. Outra parte caiu nos espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu bom fruto. Aqui nós estamos falando da parábola do semeador. O semeador, ele sai a semear uma boa semente, ele lança essa semente e ela cai em 4 porções diferentes. Ela cai à beira do caminho, ela cai entre pedras, ela cai entre espinhos e ela cai numa boa terra. Eu quero falar das sementes que caíram no meio dos espinhos. Os espinhos é o quê? É a vegetação que sufoca a planta boa, que impede esta planta de gerar bons frutos. Observe no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 18 e 19, diz assim: os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e das mais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que são os espinheiros? Os espinheiros são muitas vezes os sentimentos que nascem no nosso coração, de busca de riqueza, de interesses pessoais, por que não dizer preocupações com a vida cotidiana, no que havemos de comer, no que havemos de vestir, no que havemos de beber, como será o dia de amanhã. Perceba Lucas no seu capítulo de número 21, capítulo número 21 e versículo de número 34 do evangelho que escreveu Lucas. Olha o que diz: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Amados, viver em espinheiros é viver cercado de cuidados da vida. Quem vive preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, vestir, onde vai dormir, se vai ter roupa ou calçado, estes cuidados com a vida demonstram, irmãos, insegurança em Deus. Aqueles que vivem tomados destas preocupações está, na verdade, sinalizando no seu coração que está faltando fé e confiança no Deus único e verdadeiro. Os espinheiros são tudo aquilo que sufoca as promessas de Deus nas nossas vidas. Quando você se cerca de pessoas que falam contrário à palavra de bênção que você tem ouvido, são espinheiros. Sai de perto deles. Eles não têm sombra para a sua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o espinheiro ele só tem espinhos. Nada produz de bom um espinheiro.
além de cercar a sua vida e sufocar você, roubando de você a sua energia, para que você não gere os bons frutos que Deus quer gerar em você. Observe, amado e querido irmão, quando nós olhamos então para o espinheiro é a imagem da mentira, da má escolha, da incapacidade, dos ferimentos da nossa alma, das incertezas, das inseguranças. Isto é o espinheiro. Não queira que reine sobre você os espinheiros da vida. A nossa vida não está regida pelos pensamentos ou filosofias humanas. Todo o conceito da nossa vida, ele é gerado em torno das promessas que vêm através da palavra do Senhor. Amados, queridos irmãos, se os bons homens se calarem, se as oliveiras se fecharem, se as figueiras não derem fruto, se as videiras deixarem de produzir as suas uvas, não corramos nós para os espinheiros. O que Jotão estava dizendo é que nenhum de nós temos necessidade de que ninguém venha dizer sobre nós o que devemos ou não fazer. Nós temos direção de Deus, nós temos cuidado de Deus, nós temos a orientação do céu sobre a nossa vida. Nós bem sabemos qual é o caminho da nossa vitória e da nossa bênção. E quando não houver saída, dobre os seus joelhos e fale com Deus. O Senhor que nós buscamos e conhecemos, Ele tem resposta para o meu e para o teu coração. Observe, irmãos, mais uma vez. Ele fecha a parábola dizendo que o espinheiro lança duas palavras: venham e se escondam debaixo da minha sombra. Mentira, espinheiro não faz sombra. Espinheiro é rasteiro e os cipós dele se estendem por toda a mata. Segunda mentira, ou segunda verdade. A segunda palavra que o espinheiro diz é verdade. Se vocês não me quiserem como rei, eu lançarei fogo sobre vós. Perceba que todo espinheiro, ele é um tirano. Ele não aceita ser rejeitado. Você percebe, irmãos, que todos aqueles que ofereceram sombra no passado foram presos. Por quê? Porque só estavam espinhando o povo, só estavam ferindo o povo. Quanta gente boa morreu na fila de espera de um tratamento para o câncer. Quantos hospitais foram fechados. Quantas situações de desemprego. O país afundou em 14 milhões de desempregados. Eram verdadeiros espinheiros prometendo sombra que não podiam dar. Faziam as suas bolsas como um lenitivo, mas aquilo era um placebo, era um comprimido de farinha. Não tem efeito nenhum. Não resolveu a situação de ninguém. Machucou todo mundo. E quando o povo despertou e se lançou contra estes governantes, eles tentaram tocar fogo. Tocar fogo como? Queimando as estatais, destruindo os patrimônios, roubando o dinheiro, desviando verbas e acabando com todo o celeiro do Brasil. Amados, que este quadro não venha se desenhar nas igrejas brasileiras. Por que não dizer, irmãos, quantas são as igrejas que no momento agora estão tão preocupadas? Porque não existe mais de onde tirar o subsídio da igreja. Todas as pessoas estão nas suas casas. Poucas são aquelas que estão mantendo a fidelidade para com Deus. E aí eu te chamo a atenção para os ministérios de espinheiros sobre o nosso meio. Aqueles que vendem a cura, aqueles que vendem as portas abertas, aqueles que barganham com Deus os milagres, e tudo gira em torno de dinheiro. Aonde estão essas igrejas agora? Por que é que estes super pastores, apóstolos e bispos não estendem as suas mãos sobre os hospitais de coronavírus? Por que eles não fazem campanha nas suas igrejas? Por que não abrem as suas portas e não tocam no povo? Por que não fazem isso? Porque, irmãos, temem pelas suas próprias vidas, porque cai a ficha de que todos nós somos homens, somos humanos. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que orou por 3 vezes para que Deus retirasse, e Deus não tirou, para que ele se lembrasse que é homem como nós. Amados, falta de nós muitas vezes
maturidade. Vamos pedir a Deus, irmãos, que nos dê pessoas capacitadas para estarem reinando ou governando as nossas vidas. Sim, é necessário ter mesmo alguém que nos represente, mas no que diz respeito a chegar à presença de Deus, não existe rei, não existe sacerdote, o caminho está aberto, os braços de Deus estão prontos para te receber, o colo de Deus está pronto para te acolher. Vai ao encontro de Deus, busque a presença de Deus, não precisamos que ninguém interceda por nós acerca das nossas necessidades diante do nosso Pai que está no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esta boa semente que eu estou pregando aqui hoje para você possa cair num terreno fértil do teu coração. Que o teu coração não seja um coração de pedra, que o teu coração não esteja endurecido, para que porventura o sol venha e seque esta semente. Que não seja a tua terra uma terra cercada, irmãos, de espinhos, que venha sufocar e não deixe produzir os bons frutos desta palavra. Que você não fique só à beira do caminho, aonde, irmãos, os corvos vêm bicar e comer a semente lançada. Isto é, não fique na dúvida, não fique achando será ou não, devo ser, não devo. Não faça isso, creia tão somente na palavra do Senhor, que a boa terra do teu coração faça de você uma verdadeira oliveira, faça de você uma verdadeira figueira, faça de você uma verdadeira videira, cada qual utilizando-se dos dons que Deus tem dado à sua amada igreja. Seja você, irmãos, aquele que alegra o coração de Deus e dos homens. Seja você aquele que tem sempre o fruto que traz, irmãos, a saciedade, matando a fome e curando feridas. Que seja você, meu amado e querido irmão, o azeite que vem, irmãos, como um bálsamo para ungir, para selecionar, para escolher e para iluminar todo o caminho daqueles que têm ouvido a palavra de Deus pela sua vida. Que o Senhor em Cristo Jesus continue falando ao teu coração. E a moral desta parábola é: quando os bons se calam, os maus ganham vozes. Quando os honestos se omitem, os desonestos nos oprimem. Quando os homens justos não querem governar, os ímpios fazem a nação gemer. Então creia na palavra de Deus. Seja você alguém que não entre em desespero para ter alguém regendo a sua vida. Você tem direção de Deus. Deus está no comando. Você está, irmãos, sendo direcionado pelo Espírito e pela palavra da profecia, que é a palavra de Deus. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha e na sua vida. Que o nome do Senhor seja para nós aquilo que vai nos nortear nas nossas escolhas a partir de agora. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a vida dos nossos irmãos, que Deus continue falando melhor ao coração de cada um de vocês. Eu quero orar com todos vocês em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Agradecidos, ó Deus, por todo o benefício que tem gozado as nossas almas, pelo teu cuidado, Senhor amado e santo, pelas tuas mãos que se estendem de contínuo sobre a vida de cada um dos teus servos. Pai amado e santo, nós te louvamos, Senhor, porque bem entendemos que não é um tempo de estarmos, ó Deus, preocupados com os nossos próprios frutos, que nós não venhamos querer, ó Deus, encher o nosso próprio ventre, que a glutonaria, que a bebedice, ó Deus, que as preocupações mundanas, que tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano não roube de nós e nem sufoque, ó Deus, a semente e os frutos que o Senhor quer produzir na nossa vida. Eu te louvo, ó Deus amado e santo, pois tem levantado um povo forte, inteligente e com direção do Senhor, para assim tomar decisões acertadas sobre a face da terra. Eu te louvo, ó Deus, por esta palavra, agradecendo pela vida dos teus servos, por cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, amigo comigo,
Amém e amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Beijo no coração, uma ótima noite de paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.